galerinha, eu me chamo Lorenzo, eu sou estudante da Engenharia Mecânica, eu estou no terceiro ano e eu vou estar aqui hoje resolvendo um exercício de fenômenos de transporte ou mecânica dos fluidos para vocês. Esse exercício ele é da quarta edição do Munson. Bom, o enunciado ele fala assim: estime o tempo necessário para encher uma piscina cilíndrica com diâmetro e profundidade respectivamente iguais a 5 e 1,5 metros com uma mangueira de jardim. Admita que a vazão de água na mangueira é igual a 1 litro por segundo. Beleza. Então, o primeiro passo no exercício é a gente definir o nosso volume de controle, que nesse caso vai ser a nossa própria piscina. O exercício não tinha imagem, então eu desenhei a minha piscina aí bem humilde para vocês. Enfim, vamos desenhar circular o volume de controle. Bom, feito isso, a gente vai fazer as considerações do exercício. Em FT, isso sempre vai ser padrão para todos os exercícios dos problemas, né? A gente vai definir o volume de controle primeiro e depois a gente vai fazer as considerações, porque é por elas que a gente vai simplificar a nossa equação base. Nesse caso, como a gente tem apenas um recipiente, né, que é a nossa piscina, e uma massa entrando, que seria a mangueira enchendo a piscina com água, nós vamos ter um exercício de conservação de massa. Isso, essa identificação, né, sobre o que é o exercício, você tem que fazer quando bater o olho, quando terminar de ler o enunciado, você já tem que, isso aqui é tal coisa, né? O que mais que poderia ser? Como a gente está resolvendo exercícios do primeiro semestre de mecânica dos fluidos, outros conteúdos que poderiam ser conservação da quantidade de movimento linear, ou até conservação da quantidade de movimento angular. Só que nesse caso, né, por que não é quantidade de movimento linear? Porque a gente não tem uma massa se movendo, a gente só tem uma massa variando dentro do volume de controle. Por isso que a gente sabe que é conservação da massa. Sabendo que é conservação da massa, a gente já pula para a equação base, que é o quê? Ela vai ser derivada parcial em relação ao tempo, né? Isso aqui tá feio. Aí, do volume no volume de controle. Então isso aqui, deixa eu dar uma embelezada. É uma derivada parcial do ρdV no volume de controle, mais integral da superfície de controle de ρ, velocidade vezes vetor normal, diferencial de área, igual a zero. Isso aqui vocês têm que saber, né? Que é a equação base da conservação de massa. Então, a gente começa com isso e a gente vai simplificando através das considerações. Então, primeira consideração vai ser que a gente vai fazer essa pergunta, né, essa reflexão. É um regime permanente ou um regime transiente? Regime permanente é aquele em que a gente não tem variação com o tempo, né? Tipo, permanece constante a mesma coisa durante o exercício. E regime transiente é aquele em que a gente tem uma mudança, uma variação com o tempo. Nesse caso, a gente lendo, a gente percebe que o que está acontecendo? Está variando a altura, né? Está variando o volume dentro da piscina com relação ao tempo. Então, a gente já sabe que é regime transiente, porque o volume está variando com o tempo. Beleza, essa é a primeira consideração. Então, a gente tem que é um regime transiente. Beleza. Ou seja, né, isso vai significar isso vai significar que a derivada parcial não é igual a zero. Ou seja, esse nosso primeiro termo, ele não é zero. Beleza, feita essa primeira consideração, a gente já vai para a segunda consideração, que é o quê? A gente vai se perguntar se o escoamento é compressível ou incompressível. Nesse caso, a gente tem como substância de estudo, né, a água. A água é um líquido, né, um fluido incompressível. Mas a gente pode ter um exercício tratando sobre ar. O ar ele pode ter comportamento compressível ou incompressível. E isso vai mudar muito, né, na nossa equação base e também no exercício inteiro, na forma de resolver. Então, nesse caso, a gente tem a água. A água é um fluido incompressível, ou seja, a gente tem o que a gente chama de um escoamento incompressível. O que isso vai significar com relação à nossa equação base? Quando a gente tem um escoamento incompressível, a gente tem um ρ constante. Então, se tratando de água, a gente tem um ρ constante. Isso aqui é constante, tá? Caso vocês não saibam, é constante, é a abreviação de constante. Sabendo que o ρ é constante, a gente já vai ter uma simplificação maior da nossa fórmula. Então, a gente sabe que o ρ é constante. Peraí que eu vou trocar de cor para ficar mais claro para vocês. O ρ é constante e o volume está variando.
Se a gente tem um ρ constante e um volume variando, essa primeira parte da equação ela já vai mudar. Ela vai virar o que antes era uma derivada parcial, porque ela dependia de várias... Ela era uma fórmula geral, né, uma equação geral. Agora vai virar que a gente já sabe que o que está variando é o volume e o ρ é constante. Então, essa integral ela passa a ser uma derivada total do ρ... Deixa eu botar de outra cor. O ρ vezes o volume. E o que é ρ vezes volume? Ρ vezes volume é massa, né? A gente consegue massa, no caso, massa específica, a gente tem aquela formulinha, massa específica é massa, né, do objeto sobre o volume. Daí, isolando a massa normal, a gente tem que massa é ρ vezes volume. Então, isso aqui vira diferencial de massa. Derivada total da massa, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Então, a gente tem já a primeira parte da nossa equação base, que era uma integral complicadíssima que dá medo, já vira uma derivada total da massa. Já simplificou bastante. Beleza. Então, agora a gente vai para a nossa terceira consideração, que seria a gente se perguntar sobre a velocidade e a área. O que sobre a velocidade e a área, né? Nesse exercício, a velocidade ela é constante, né, uniforme, ou ela está variando? No caso, ele nem fala de velocidade, né, no enunciado, mas ele fala sobre vazão da água na mangueira, que é igual a 1 litro por segundo. Essa vazão, ela é 1 litro por segundo, ela não é primeiro 1 litro por segundo e depois 0,5 litros, ela não está variando, ela é 1 litro por segundo durante o problema inteiro, né, o tempo inteiro em que está acontecendo essa ação da piscina ser enchida, a vazão é igual. Ou seja, se a vazão é constante e uniforme, né, a velocidade também é uniforme. Se a velocidade é uniforme, a gente também vai ter um escoamento. Na verdade é o contrário, né? O escoamento é uniforme, por isso a velocidade é uniforme. Mas, enfim, para explicar para vocês, vamos botar assim. Escoamento uniforme. Por que isso é importante? Porque se a nossa velocidade estivesse variando, o enunciado ele estaria dando uma função no lugar da velocidade, e daí complicaria muito, o que existem exercícios em que isso acontece. Mas nesse aqui a gente tem uma velocidade uniforme, um escoamento uniforme, então a velocidade vai ser constante, ou seja, a gente vai usar o valor da velocidade como ele é dado. Como aqui não é dado o valor da velocidade, a gente vai usar a vazão, né? O valor da vazão como ela é dada. E, que nem a gente tinha falado, a velocidade e a área. O que tem que analisar sobre a área? Essa piscina, a gente tem uma piscina, né? Nesse problema é uma piscina, e a gente tem uma superfície de controle e um diferencial de área. No caso do nosso exercício, a superfície de controle é isso aqui, ó, que seria a boca de entrada da piscina, né? Por onde está sendo enchida, né? Por onde ela está sendo enchida, ele está entrando água, a vazão está entrando por cima, né? Pela boca de entrada da piscina, para que ocorra esse enchimento do volume dentro da piscina. Então, essa área, né, agora que a gente sabe que essa aqui é a superfície de controle, essa área, né, que esse raio, esse círculo aqui, ele está variando? Não, obviamente que não, porque é uma piscina, um sólido, né, que não está variando. Existem exercícios em que a gente vai ter uma área que vai estar variando, né, e esse não é um caso deles, né. Então, isso vai ser importante para a gente simplificar todo esse trecho aqui da nossa equação base. Então, a área não varia. Agora que a gente sabe que a velocidade é uniforme e a área não varia, a gente vai ter uma simplificação do nosso segundo termo da equação base. Aqui. O nosso segundo termo, que antes era uma integral da superfície de controle, que era complicadinha e dava medo também, vai se tornar um somatório. Que no caso geral, seria um somatório de saída do ρ VA, somatório na saída do ρ VA, menos somatório na entrada do ρ VA. Aí. Essa integral ela vira um somatório, justamente por a gente ter uma velocidade uniforme e a área não variar. Por isso que é tão importante a nossa terceira consideração, né? E daí, esse sinal negativo aqui, eu poderia explicar mais a fundo para vocês, mas esse vídeo não é para isso, então... Mas vou passar por cima, basicamente, é por causa desse produto, que na verdade...
Tá errado, né, galera? Desculpa. Esse produto vetorial aqui vai resultar num sinal positivo na saída e um sinal negativo na entrada. Basicamente isso que vocês precisam saber. Então, o que antes era uma equação base complicadíssima, né? Deixa eu até tirar isso aqui. Essa aqui era a nossa equação base complicadíssima, simplificou e virou isso aqui e isso aqui. Então, deixa eu dar uma organizada aqui, vamos ver. Vamos copiar lá embaixo. A nossa equação base vai se tornar isso aqui. Diferencial total da massa mais somatório na saída do ρ VA menos somatório na entrada, deixa eu botar saída e entrada, do ρ VA igual a zero. Tem como simplificar mais ainda, né? O que a gente vai arrumar ali antes de começar a substituir já? A gente tem, nesse exercício, a gente tem só uma entrada. A gente tem uma mangueira que está vazando água para encher essa piscina. Não tem nenhuma saída. Então, esse termo já é zero. A gente sabe que não tem saída. E esse termo aqui vai passar para lá. Está negativo aqui, vai passar para positivo, para o outro lado da igualdade. A gente tem somatório na entrada de ρ VA. Que nem eu tinha dito antes, que nem a gente percebeu, né? Que no enunciado ele não fala de velocidade, ele fala apenas de vazão da mangueira. O que é vazão? Vazão volumétrica, né? Que é o que ele está se referindo ali. Deixa eu botar esse ponto aqui. É velocidade vezes área. Então, esse velocidade vezes área vai virar vazão volumétrica. E esse ρ continua ρ, né? E daí vai ficar vazão volumétrica vezes ρ. Vazão volumétrica vezes ρ é vazão mássica. Então, a gente vai simplificar mais ainda a nossa equação base. E vamos ficar com isso daqui. Deu. Agora sim a gente tem uma equação descendente em que a gente pode trabalhar. Só que não acabou aí, porque o que a gente tem, o que o exercício nos dá de dados, né? Ele nos fornece o diâmetro, ele nos fornece o diâmetro da piscina e nos fornece a altura, né? Diâmetro e profundidade. Profundidade seria a altura, né? Então, o diâmetro e a altura da piscina e a vazão da mangueira. São as únicas 3 dados que ele nos dá. Vamos escrever aqui. O diâmetro, que é 5 metros, a altura da piscina, que é 1,5, e a vazão da mangueira, que seria a vazão de entrada, né? Importante a gente destacar aqui. Está entrando água, então a vazão de entrada, que seria 1 litro por segundo. Aí. Ou seja, como a gente só tem esses 3 dados aqui, a gente percebe que a gente não vai conseguir trabalhar com exatamente essa fórmula aqui, né? Essa equação. A gente vai ter que abrir mais um pouco, destrinchar mais um pouco. O que é massa? Massa é... Massa é ρ vezes V, que a gente tirou, que nem eu tinha falado antes para vocês, da massa específica, que é massa sobre volume. Daí isola a massa e fica massa igual a ρ vezes V. Então, se a gente sabe que massa é ρ vezes V, a gente substitui no lugar dessa massa aqui. Massa substitui por ρ. E daí o que está variando? É o volume. Então, é o dV sobre o dt. Igual a somatório na entrada da vazão mássica. Aí, a gente já destrinchou um pouquinho. Na verdade, até dá para já adiantar um pouquinho, que isso aqui é um somatório de vazão mássica na entrada. Só que a gente sabe que a única coisa que está entrando é a vazão da mangueira. Então a gente sabe que não é um somatório, na verdade é só uma vazão mássica que tá acontecendo ali, né? Então não precisa nem ser somatório, bota direto vazão mássica. E a gente também sabe que vazão mássica é volumétrica vezes o ρ. Então já vamos abrir também, já vamos ir adiantando. ρ vezes a vazão métrica vezes o ρ. Vazão volumétrica vezes o ρ. Conseguimos cortar os ρs e a gente fica com o dV sobre dt igual a volumétrica, vazão volumétrica. Só que a gente tem volume aqui, vazão volumétrica, e o que a gente vai fazer com os dados que ele não dá? Ainda não dá para trabalhar. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa, fica óbvio que vai ser com o volume, porque a gente já tem a vazão volumétrica, né? Que é essa daqui. E a gente vai ter que achar algum jeito de utilizar esses dados que ele nos deu. E daí a gente vai destrinchar o volume. Dessa forma aqui. A gente vai ter que fazer uma relação do volume. Voltando lá para o fundamental. O que é volume? Volume é área da base, no caso volume, né, de um cilindro, porque a gente tem uma piscina cilíndrica. Então, volume de um cilindro, área da base vezes altura.
área da base, a área da base seria, né, a nossa superfície de controle, que é um círculo. Então, vai ser πr². Pode ser πr² ou π diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu prefiro usar o r², porque eu prefiro usar o raio ao invés do diâmetro, porque eu já estou acostumado, mas vocês fazem o que vocês preferirem. R² vezes a altura. Eu só abri. Isso aqui é a área da base, né? Aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, porque o que eu quero? Eu quero achar alguma coisa que substitua esse dv. Então, eu vou derivar essa fórmula do volume. πr² é constante, né? Porque o raio não está mudando, né? O raio é constante, o que é essa distância aqui, não muda. O que está mudando é a altura. Então, dh. No caso, hdh. Aí, agora, resolvendo essa derivada, né? πr constante, derivada, no caso, do h na 1, menos 1. Vamos ficar com h na 0. Qualquer coisa elevado na 0 é 1. Então, vamos ficar com 1 vezes dh. Então, agora a gente tem com o que substituir o dv, que está ali na nossa equaçãozinha, que seria o πr² dh. Então, vamos colocar ali. πr² dh sobre dt igual a vazão volumétrica. E isolando, a gente fica com dh sobre dt, vazão volumétrica sobre πr². Agora sim a gente chegou em alguma coisa que a gente realmente vai poder utilizar. Porque agora é só questão de substituir. Então, deixa eu ver. Acho que dá para botar isso aqui pro ladinho para ter espaço. Queria fazer tudo na mesma página. Aí, utilizando essa equação aqui, a gente só substitui. No caso, o que ele quer, que a gente passou tudo isso fazendo, o que a gente está querendo fazer no exercício? A gente quer achar o tempo necessário para encher uma piscina. Então, o tempo, se a gente quer achar o tempo, a gente vai isolar o dt. Isolando o dt, a gente vai ficar com dt igual a... O dt passa para lá, a vazão volumétrica passa para lá dividindo e o πr² passa multiplicando. Então, a gente vai ficar com dt, que é igual a πr² dh sobre vazão volumétrica. Agora, o que é o próximo passo, né? Que a gente chegou nisso aqui. Como a gente quer achar a resposta do tempo, a gente vai ter que integrar essa nossa formulinha aqui. Os limites de integração. A gente quer o tempo desde o começo, né? Desde o tempo 0 até a nossa incógnita, que é o que a gente vai descobrir, que é o tempo. E a nossa altura vai ser desde a altura 0, quando a piscina estava vazia, até quando a altura estava cheia, que era 1,5 metros. Seria, né? 1,5 metros. Então, resolvendo isso aqui, espero que todo mundo saiba resolver integral, uma integral facinha, básica dessa aqui. E daí aqui já dá para substituir. O raio, a gente sabe que seria diâmetro sobre 2, então 5 dividido por 2, 2,5 ao quadrado, metros quadrados. Vazão, peraí, vamos colocar primeiro esse aqui. Aqui seria 1,5 metros. Vazão volumétrica, tudo isso aqui vai ser a vazão volumétrica. O que a gente tem que cuidar muito? Atenção às unidades. Aqui no terceiro ano, né, porque eu estou no terceiro ano, já vou falar por experiência própria, a gente tem muita conversão de unidade, e esse aqui vai ser um desses casos, né, em que a gente tem litros por segundo, e aqui a gente só está trabalhando com metros. Então, a outra unidade de medida do volume seria metros cúbicos. Então, tem que transformar 1 litro por segundo em metros cúbicos. Como que a gente faz isso? 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. A gente faz dessa forma, porque daí a gente consegue cortar o litro com litro. E daí aqui a gente já consegue resolver. Deixa eu ver. Vou colocar mais aqui. A gente vai ficar que o tempo é igual a π 2,5 ao quadrado metros quadrados, 1,5. Eu vou juntar esses metros aqui, né? Esse metro aqui do raio que ficou ao quadrado, junto com esse metro aqui, fica metro cúbico, vezes 1,5 metros cúbicos, sobre 0,001 metros cúbicos sobre segundo. Então, agora, conseguimos cortar o metro cúbico com metro cúbico, e só resolvendo, vocês resolverem aí na calculadora, querem confirmar aí comigo, fica no 29.452,43 segundos. Essa resposta está meio feia, né?
Mas essa aqui é a resposta final, se vocês quiserem podem acabar aqui. Eu prefiro ainda transformar para horas, que daí vai ficar mais bonitinho, mais redondinho. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Eu corto os segundos aqui. Vou ficar com a resposta final mesmo. Vou colocar mais para cá. Que vai ser... Se vocês dividirem... Opa, derrubei minha caneta aqui. Se vocês dividirem 29.452,43, desculpa, faltou 3. Dividirem por 3.600, vocês vão chegar na resposta 8,2 horas. 8 horas. Aqui. Esse aqui seria o resultado final. Então, galera, vocês podem ver aqui que eu, por mais que eu tenha me enrolado um pouco, que é um exercício que é razoavelmente simples, né? Era para ser, né? A gente complica e realmente é um pouquinho até para pegar a manha, ele é complicadinho, mas é bem legal, interessante e caiu na minha prova, um exercício assim. Então eu acho bem interessante a gente aprender a resolver ele bem bonitinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar ali embaixo, nos comentários. E fiquem ligados porque a gente vai estar postando aqui no canal do PET Mecânica, mais alguns exercícios e resoluções de outros exercícios e outras matérias. Então é isso, forte abraço, valeu galerinha e até a próxima.